Vamos meditar na palavra do Senhor hoje. Vamos para o versículo do dia. Hoje o versículo do dia será lido no livro de Provérbios, no capítulo 25, o versículo 18, que diz assim: martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Então, quando alguém calunia alguém, quando alguém fala mal de alguém, né? Levanta falso testemunho para alguém, essa pessoa é considerada como um martelo. Porque o martelo, quando ele bate, ele machuca muito. Se você um martelo bater no seu dedo, você vai sentir muita dor. Então, assim é a palavra da pessoa desleal, que levanta falso testemunho contra o seu próximo, que calunia o seu próximo. Para essas pessoas dói tanto quanto dói uma martelada. É assim que é comparado o homem ou a mulher, a pessoa que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Vamos ser leal, vamos ser verdadeiros com o nosso próximo. Vamos ser verdadeiros com o nosso irmão. Tem um versículo que diz que nós não devemos enganar o nosso irmão, porque somos filhos do mesmo Pai, ou seja, o Pai celestial. Ele é o Pai de todos nós. Então nós devemos honrar os nossos irmãos, sabendo que somos filhos do mesmo Pai. E um pai não se agrada quando você ofende um filho dele, não. Não tem um pai ou uma mãe que goste de ver o seu filho sendo maltratado, que goste de ver o seu filho sendo traído, sendo caluniado por alguém. Então Deus não se alegra. Deus se ira, Deus se irrita quando ele vê você levantando um falso testemunho contra o seu próximo. Deus se irrita quando você calunia seu próximo, seu irmão. Não faz isso não. Amanhã ou depois alguém vai fazer a mesma coisa com você. Por isso, eu te digo nesse dia, ame o seu próximo. Considere ele como seu irmão, pois somos todos filhos do mesmo Pai que é Deus. E lembrando que quando você toca no seu próximo, quando você fere o seu próximo, você está ferindo a Deus. Você está ferindo a palavra do Senhor. A Bíblia diz que aquele que diz que ama Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. E lá em Apocalipse, capítulo 21, e o versículo 8, diz que o mentiroso não entrará no reino dos céus. Sabe por quê? Que quem diz que ama Deus não ama o seu irmão é mentiroso? Porque se você que está vendo o seu irmão, você não é capaz de amar, menos ainda você vai amar a Deus que você nunca viu. Porque o ser humano, ele é a imagem e semelhança de Cristo. Se você não pode amar o seu semelhante, você não tem o amor de Deus na sua vida. Porque o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o teu coração. E o segundo maior mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando nós amamos a Deus e nós obedecemos todos os outros mandamentos. Quando nós amamos a Deus, nós amamos o nosso próximo, porque o nosso próximo é a imagem de Cristo, é a imagem de Deus, é a semelhança de Deus. Por esta razão, nós somos mentirosos muitas vezes, porque dizemos que amamos a Deus, não amamos o nosso irmão, que é filho de Deus, que é a imagem de Deus. Quando você prejudica um ser humano, você está ferindo a Deus. A Bíblia diz que nós somos para Deus como uma menina dos seus olhos. Agora eu te digo, toca na menina do seu olho para você ver a dor que você sente.
E depois você vai ter uma experiência do que Deus sente quando você toca num desses escolhidos dele. Num desses pequenininhos dele, como ele chamou. Ele diz que, ai daquele que tocar em um dos meus pequenininhos. Ai daquele que fizer um dos meus pequenininhos tropeçar. Não seja empecilho na vida de alguém que serve a Deus, não. Porque quando você calunia alguém, quando você persegue alguém, quando você prejudica alguém, você tira essa pessoa da paz. Essa pessoa você tira muitas vezes da igreja. Porque essa pessoa muitas vezes por se sentir ferido, ofendido, deixa de servir a Deus. Nem todo mundo tem a mesma estrutura para suportar um insulto, para suportar uma calúnia. Não é todo mundo que tem a mesma estrutura, não. Paulo diz na palavra que nem todos estão preparados para ouvir certas palavras. Quando ele pregava, muitas vezes ele pregava duro. Ele dizia que essa palavra não pode ser falada para todos, porque nem todos podem ouvir essa palavra, porque tem os mais fracos. Aqueles mais fracos, a gente tem que tratar com alimento mais leve, até que ele se fortaleça e possa se alimentar com um alimento forte. Aí você chega e dá uma palavra, igual a martelada. Bateu, matou. Não, nós estamos aqui para ajudar as pessoas a se manter de pé. Nosso dever, nossa missão aqui na terra é ajudar o nosso próximo, se levantar, os que estão caídos. Segurar na mão daquele que está cambaleando para que ele não venha a cair. O amor de Deus que está em nossos corações nos leva a fazer isso. Você tem o amor de Deus no seu coração? Então você ama o seu próximo. Aí você me diz, não, mas tem gente que é insuportável, não dá para amar não. Dá. Sabe por quê? Porque o mandamento, o amor é um mandamento. Então se você não ama, você está desobedecendo os mandamentos de Deus. E nós temos que obedecer a palavra do Senhor. E Jesus falou, amai o próximo como a ti mesmo. É o segundo mandamento. Então amar é um mandamento. Aí você diz, não, essa pessoa é insuportável, não tem como amar. Eu não tenho como, não suporto essa pessoa, não. Se você não suporta, tudo bem. Não é... Paulo, quando ele pregou, ele falou assim, suportai os mais fracos. Suportai. Porque às vezes você não consegue andar lado a lado com aquela pessoa, mas amar, você deve amar sim, para cumprir a palavra de Deus na sua vida. Porque quando você ama o seu próximo, você está cumprindo a palavra de Deus. E amar não quer dizer que você tem que andar de braço dado, lado a lado com a pessoa, não. Não. Basta você amar, cuidar se necessário for, abençoar ele na hora que ele precisar de uma bênção, ajudar na hora que ele precisa de uma ajuda. Isto é amor. Não quer dizer que amar tem que andar junto toda hora, todo o tempo, não. Porque tem pessoas que são difíceis mesmo de conviver. Sabe? Às vezes, assim, brincando, eu digo assim, tenho vontade, dá vontade de eu dar um soco, assim. Mas nós não vamos dar. Nós não vamos fazer isso, por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, irai-vos e não pequeis. Então, é normal você se irar com certos insultos, com certos comportamentos de pessoas difíceis. O que você não pode é pecar na hora da ira. O que você não pode é na hora que você está irado, você xingar aquela pessoa, você prejudicar ela ou agredi-la. Aí você peca se fizer isso. Por isso a Bíblia adverte. Irai-vos e não pequeis. Por quê? Porque a ira é inevitável. A ira você não quer e nem você pede. Mas chega alguém e injeta ela em você. E se você aceitar, ela fica e destrói sua vida. Você se torna uma pessoa amarga. Uma pessoa irritante. Né? Então nós não vamos... É tipo, você pega um copo